Minha gente, houve um problema aqui. Saí do ar, problema de conexão do Wi-Fi da minha casa. Mas eu estou no ar de novo para conversar com vocês. Estou procurando contato com aquele pessoal que estava conversando comigo. Eu já falei da minha decepção nessa questão do abuso de autoridade. O Judiciário e o Ministério Público querem que não haja crime de hermenêutica, ou seja, eles não querem seguir a literalidade da lei, mesmo que a gente conceda um limite da razoabilidade da variação da interpretação. Eu dizia que é como se qualquer administrador público não pudesse ser condenado por desvio de finalidade, por abuso de poder, por crime de responsabilidade, pela interpretação que faz da lei. Ou seja, a lei, para esta visão do direito, não serve para rigorosamente nada. Eles dizem, o juiz faz a lei, então o administrador público faria a sua lei também, gastava o dinheiro público no que quiser, sem nenhum limite. É uma coisa louca. Mas, de repente, depois de 10, 15 dias de trabalho duro, conversando com todo mundo, o presidente do Senado retira da pauta, a pedido de 44 senadores comandados pelo Caiado, da discussão, o processo. É inacreditável o que acontece no Senado da República. E essa pressa toda não tem nenhum sentido, porque aprovada no plenário, ela iria para a Câmara. A Câmara iria mudar alguma coisa, passar por todas as comissões, ela voltaria para o Senado, e esse projeto tramitaria no Senado por mais de um ano. Mas não, eles tiraram. Tiraram porque, eu não sei, parece que todo mundo tem o rabo preso. Eu fico simplesmente estupefato com esta covardia, esse medo de assumir a responsabilidade de uma discussão séria. Mas eu estou aqui aberto para conversar com vocês. O Joel Ferreira diz que está comigo. Obrigado, Joel. A Adriana, Renan Calheiros é um corrupto nato, é a opinião da Adriana. Não foi essa a opinião do Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a divergência de interpretação da lei que eu não admito. A lei tem que ser cumprida dentro da sua literalidade, com uma flexibilidade para um raciocínio um pouco diferente, que não passe da razoabilidade. É o que os juízes e os procuradores não querem. Eles acham que a lei, o legislativo, não serve para nada. Eles interpretam tudo e fazem tudo como quiserem. Não temos mais justiça, impeachment não tem nada a ver com a economia, o país nunca esteve quebrado. É verdade, com 400 milhões de reserva não tem. José Aldo, Marcelo Souza, e do Carlos Vieira, Carlos Paiva, nós precisamos de uma lei de abuso. É o que eu tentei fazer, mas afastaram já essa possibilidade. Eles querem votar o interesse do mercado financeiro dominando o país, acabando com direitos dos trabalhadores e conquistas sociais. É o fim do Estado Social no Brasil, sem eleição, sem um programa de governo votado pela população. Eu vejo que aqui hoje parece que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não tenho agressão. Os desaforos desapareceram da TL. O Brasil está sendo entregue para grandes corporações, para o capital financeiro. E não é nem para os Estados Unidos, não, viu? Porque essa história de globalização e liberalismo desempregou muito lá e fez com que os trabalhadores votassem no Trump, apesar do Trump ter essa visão do ponto de vista social absolutamente grotesca, né? Discriminação para estrangeiros, muçulmanos. Chamam nós latinos, e brasileiros somos latinos, de porcos latinos. Mas está eleito presidente. Mas ele votou a favor do emprego dos norte-americanos, que é exatamente o caminho contrário que está ocorrendo aqui. Lá se revoltaram contra o domínio do capital financeiro. Na Inglaterra, a mesma coisa com o Brexit. Mas aqui, agora, sem eleição, sem o povo ser consultado, querem nos transformar num país de livre comércio, com Estado mínimo. Estado mínimo significa sem educação pública, ou seja, pobre não estuda, sem saúde pública. E daqui a pouco vai aparecer um nefelibata desses aí do Ministério a dar o conselho que o ministro japonês deu ao seu povo num determinado momento. Os aposentados estavam pesando um pouco nas contas da Previdência e ele sugeriu que morressem logo. Não é possível que a desumanidade, o domínio do dinheiro tome conta de um país como o Brasil, mas está avançando no mundo inteiro. O grande embate do mundo hoje é entre o capital financeiro, capital vadio, o mamon da Bíblia,
e não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, e o capital produtivo e o trabalho. O capital que investe numa fábrica, que gera empregos, que organiza serviços e viabiliza a vida social com decência das pessoas. Mas vamos lá. Eu estou aberto aqui para discutir com você. Já falei sobre o porquê da importância da lei de abuso de poder. E já disse por que setores ideológicos do Judiciário e do Ministério Público não querem. Eles não querem lei, eles querem a livre interpretação e não querem ser penalizados por arbitrariedade alguma que cometam além da interpretação razoável da lei. Eles não aceitam a tese da razoabilidade. Eles querem liberdade total. Lei para eles não serve para nada. Eles agora são as espadas de fogo do Senhor. E na Lava Jato, a gente gosta muito do que estão fazendo. Mas quando isso se transforma na prática de todo o Ministério Público, de todo o Judiciário, você vê, por exemplo, uma juíza colocando uma criança, uma menina de 15 anos, numa cela com 14, 15 homens, ser afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, ser reconduzida pelo Supremo Tribunal Federal e nomeada pela presidente do seu tribunal, encarregada da vara da juventude e das crianças. É um escárnio isso, né? Você vê como lá no Rio de Janeiro, um juiz multado por um agente de trânsito, prender e condenar agente de trânsito. Você vê aquele juiz do Eike Batista, o Eike é um pilantraço, mas ele passou a mão nos carros de luxo do Eike, Jaguar, Porsche, aquela coisa, começou a usar como se fossem dele, afastado com salários integrais. Não há condenação, não há lei que trate do abuso de poder. E era disso que eu estava tratando. Minha gente, grande Requião, um puxão de orelha nos senadores de Mato Grosso do Sul, todos são golpistas, não sei. Fala a Dilma, o Luiz Bêbado não quer pagar multa. Por que o juiz bêbado não quer pagar multa? Pois é, porque eles acham que são acima do bem e do mal, né? Mas não são todos, não. É o ativismo corporativo das associações. E cá entre nós, o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Corporação nenhuma pode ser fiscalizada internamente, de dentro para fora. Tem que haver uma fiscalização externa. Advogado não condena advogado como devia, médico não condena médico, juiz não condena juiz, procurador não condena procurador. Eu dei a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que depois originou o Conselho Nacional dos Procuradores. E eu fiz, inspirado no modelo espanhol, no modelo italiano, no modelo português, com uma prevalência da sociedade. Mas eu fui para uma reunião na Bélgica, do Parlamento Europeu Latino-Americano, e, na minha ausência, eles fizeram uma reunião, disseram que o meu projeto era inconstitucional, e fizeram um projeto de conselhos nacionais de justiça e de procuradores com o domínio absoluto das categorias. É melhor do que não existir, mas não era o necessário, não era o que eu queria, não era o exemplo que eu procurei no mundo. Então, minha gente, essas corporações estão dominando o país. Agora, a servilidade de alguns senadores, a passividade e a falta de coragem do Senado Federal me deixa estupefato.